tem mais um CD para o pessoal lá do Twitter. O Oséias quem deu, né, Oséias? Está garantido? Já está tweetado já aqui. Está tweetado. Tá garantido. Um CD, o dia enfim chegou. Ok, mais um. Então temos Arautos do Rei, Jefferson Pilar e Sonho de Família, gravadora Novo Tempo hoje, com tudo aqui no consultório de família. Vamos às nossas perguntinhas, você aí de casa que está chegando agora ou chegou na web nesse momento, passa a acompanhar o consultório de família. Hoje nós estamos falando de família e música, como conviver com isso. E quando estamos falando de família, nós estamos falando de cada indivíduo que nesta família compõe-se numa busca para ser mais feliz, para trabalhar uns com os outros da busca de ser feliz. Muito obrigada por sua parceria, você que está chegando agora. Mande seu e-mail, faça perguntas, como por exemplo a Amanda Gomes ligou aqui para a gente, mas você ia fazer um comentário. Você foi rebelde, falando daquele momento, né? Você falou assim, olha, quando você coloca um filho para fazer algo que o nome já diz o que é, você já sabe qual vai ser o fim daquilo. Aí o objetivo de quem criou foi alcançado. Agora, o que fazer para resolver isso? A gente às vezes coloca a culpa na música. A música não tem culpa nenhuma. Eu preciso, na verdade, ter as atitudes certas para a coisa certa. Então, se você está vendo que o seu filho está indo por um caminho que já está atingindo o objetivo de quem criou, então tira ele de lá. Então, é começar a criar regras. A música é cheia de regras. Então, a regra de casa, meu amigo, está dando errado, então vamos parar com isso. Porque a gente tem que buscar tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, né? O que eu quero, o que eu sonhei para o meu filho, eu tenho que buscar isso com unhas e dentes. Mas a mãe vai dizer assim, mas as meninas estão obcecadas, elas querem muito. Quem manda nessa casa? Amiga, doutor, o que você diz a respeito? Um aspecto bastante interessante a ser esclarecido é justamente as três formas como a música nos pode afetar de uma forma maior, não é? A música justamente ela pode nos afetar através das emoções, através do intelecto, através do corpo, né? dos próprios movimentos físicos. Isso porque a música que ela é centralizada no ritmo, a parte mais importante é a parte rítmica, ela vai mexer com o nosso corpo, ela vai mexer com o organismo. Se você ouve uma música assim, com ritmo, por exemplo, você só sente que o corpo meio que quer ir com a música. Ele não é? se movimenta e não pensa. Exatamente. Se a parte da música, nós precisamos ouvir a música também com a emoção. E quem ouve emotivamente permite, na verdade, que a música comande os seus sentimentos e emoções. Se nós ouvimos com o intelecto, o que acreditamos que seja a forma correta de ouvirmos, né? Isso acontecerá quando o compositor trabalha mais a questão harmônica, por exemplo, das obras. Então, né? deixa eu entender. Tem música que o meu corpo entende e já responde. É isso? Exato. É a música que é baseada mais no ritmo. A parte predominante da música é o ritmo. Razão, zero. Quase. Você é induzido a fazer. A música é tão interessante por que isso, ela tem um poder além daquilo que eu posso fazer. Ela me induz a fazer algumas coisas que são... tudo é movido à música. É interessante que para você puxar algumas pessoas, você começa a tocar a música e vai. Eu estava lendo algumas coisas da história antiga, na época da Renascença, muitas coisas da música elas eram travadas. E a igreja... na época, a Igreja Católica, que detinha muitas coisas naquele momento, não se usava música de rua, tipo, usava muitas serestas, isso era uma coisa profana, não se podia usar. Mas as pessoas não podiam ficar paradas tocando em algum lugar. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a sair tocando, caminhando na rua. E quem queria ouvir eles cantando, o que faziam? Caminhavam atrás. E viram que dava certo, foi de onde surgiu a tal da procissão, de você cantar com as pessoas caminhando atrás. Se vê o poder que a música tem, e é impressionante. Você para na rua, começa a tocar alguma coisa, tem pessoas tocando, músicos de rua, por que existe e é muito forte? Começou a tocar algo, agradou, você para ouvir. Se não te agrada, você não para. Mas se é um som agradável, você vai parar e vai ouvir. A música, ela tem algo que faz com a gente, às vezes você gosta daquele estilo, daquele som. Você gosta de um tipo de instrumento, do som. O pastor Ivan, ele gosta do som do violoncelo.
Então, tem violoncelo, aí eu mostrei para ele um suíte de violoncelo, para ele ter gravado. Falei, escuta aqui, ele começou a ouvir, ele não parou mais. Aí eu, por favor, eu preciso do meu telefone, dá aí que eu preciso fazer algumas coisas. Ele parou e ficou ouvindo. Se eu gosto, eu paro, tranquiliza. Se eu não gosto, rapidinho já não me Mas dá essa vontade música de fazer. que o doutor falou, ela repercute, por exemplo, no bebê. Ela ouve um barulho e ela começa a movimentar. Ela nem tem noção do que é, se a música é boa, se a música é ruim, né? Então tem música que influencia, que já fala direto com o meu corpo, a outra música fala direto com o quê? As emoções. Com as emoções, ou chora. Quando eu ouço tal música eu choro, é por aí? Ou diretamente com o intelecto, exatamente. Interessantemente, você mencionou lá naqueles períodos Da da Renascença. A música do período renascentista, ela tinha justamente uma grande preocupação no texto. No texto, é verdade. Era importante, era uma música patrocinada, diríamos, pela igreja, e a igreja pagava os compositores, eles eram abrigados, né? Os seus trabalhos eram dentro dessas igrejas para compor justamente todo tipo de música sacra, chamaríamos hoje, né? E ela se preocupava muito com o texto. A melodia devia ser simples, poucos saltos, não os intervalos eram bem curtos, pequenos, né? E tal, em uníssono, não é? Chegamos no período barroco e clássico, a preocupação é mais com a forma, com o balanço, com o equilíbrio. Na época de Bach, Johann Sebastian Bach, era justamente com a harmonia, com a progressão melódica, harmônica da peça. E neste momento, quase todo compositor se preocupava em escrever para a glória de Deus, assim como Bach escrevia em suas obras, Soli Deo Gloria. E mesmo a sua música secular era matematicamente pura, digamos, pelos moldes da época. E Bach e outros compositores se dedicavam à perfeição de forma, equilíbrio, o balanço. As frases todas eram muito naturais, elas duravam o tempo que uma voz humana poderia respirar. E o tanto que você conseguiria cantar, ali terminava aquela frase. E compositores seculares de música popular viajavam longas distâncias para poder aprender com esses compositores de música sacra. E é uma coisa muito interessante porque hoje nós vemos quase que o oposto. Nós vemos os nossos compositores indo fora, buscando as novas formas, maneiras de fazer, harmonias, ritmos, melodias, para poder trazer para dentro da igreja. Isso foi rompido, um certo tempo foi rompido isso, né? Foi quebrado isso também na época quando teve a igreja começou a ser dividida, né? Lutero e tal, as coisas começaram, a igreja começou a perder a hegemonia e a música começou a crescer, a música popular começou a crescer muito, chegou ao que é hoje, né? De ser bem mais forte do que a própria música sacra. E só que nós chegamos num ponto também, doutor, que a gente acaba acreditando muitas coisas ao que é fora, sendo que o que está fazendo fora hoje é muita da cópia do que era feito na igreja antes. Só que se faz muito pouco, bem menos dentro da igreja do que o que se faz fora. E aí a gente acaba buscando mais formas do que é fora, buscando mais exemplos de fora e vivendo os exemplos de fora do que nós podemos fazer dentro. O equilíbrio que existia. Muita coisa se perdeu dentro. Muita coisa se perdeu. O equilíbrio musical se perdeu. É isso aqui nós não temos mais tão forte. É esse equilíbrio de fazer uma coisa equilibrada, que você buscasse a glória de Deus e não simplesmente a glória daquele que fez. Tanto que as pessoas que compunham música naquela época, eles não tinham valor nenhum. Morriam sem nada, morriam pobres. Vixe, então eles não tinham valor nenhum. Mesmo, né? Porque hoje música que dá dinheiro. Não tinha valor, eles faziam, eles ganhavam para aquilo, viviam daquilo, mas morriam pobres. E hoje é o contrário, né? Hoje se faz para se ter glórias agora, né? Muitas coisas são estudadas hoje, a gente não consegue entender. Muitas coisas a gente não consegue compreender do que era feito no passado. A estrutura era muito forte, a forma de se fazer, os acordes, a maneira de se trabalhar os acordes. Se trabalha acordes tão pesados naquele tempo que se vai fazer hoje,
não tem tanto equilíbrio e você acaba se sentindo mal ouvindo Eu acho que isso. tinha muita preocupação com a arte em si. Hoje tem uma preocupação com a arte para a venda, né? Ou seja, para a venda que eu estou dizendo, nem somente do financeiro, mas para agradar a tudo, para agradar a todos. E antes eu acho que havia um compromisso com a arte. Me perdoem que eu sou apenas uma leiga, mas eu preciso perguntar a vocês algumas coisas do pessoal aí de casa que está perguntando para a gente, como por exemplo a respeito da música rock. Gostaria de saber o que vocês acham a respeito, já que a juventude gosta tanto, que dificuldade há? E outras perguntas, outras pessoas começam a perguntar também sobre isso. Mas não esqueçam que o nosso foco aqui é trabalhar a música como elemento de interação com a família e conosco. Então, a minha pergunta é, não somente com relação à música rock, entrar aqui em questão de gosto, etc, etc. Mas esse tipo de música traz o quê para a minha saúde emocional, doutor? Daleide, peraí, doutor, só te atrapalhar um pouquinho. Explica pra gente, então, primeiro, por que se gosta tanto. O que ela faz, né? Por que se gosta tanto e como se fazer para a gente trabalhar com isso. Eu não sei se gosta tanto, né? Porque eu não gosto. Mas você não, mas por que eles gostam tanto, Vamos lá. né, Daleide? Vamos lá. É verdade, não é certo. Bom, pesquisas têm comprovado, e depois nós poderemos, quem sabe, passar também para os nossos amigos, diferentes sites da internet, diferentes artigos, diferentes pesquisas. Mas eu queria mencionar um estudo que feito sobre a música e a produção de hormônios, por exemplo, não é? Evan Rudd aponta uma série de hormônios que são relacionados justamente aos diferentes tipos de música que a gente ouve. E o hormônio luteinizante, o LH, por exemplo, é um hormônio que se encontra nas músicas mais populares, nas músicas de um balanço, de um ritmo mais excitante, não é? E o que acontece, por exemplo, é que esses ritmos constantes, o alto volume, eles acabam liberando uma quantidade de adrenalina no corpo humano e outros hormônios também, que acabam influenciando nessa resistência, digamos, do corpo humano até na pele, até a eletricidade da pele do corpo humano acaba sendo afetada, os humores das pessoas, etc. Secreções de hormônios como o ACTH, que são hormônios adrenocorticotróficos, que são responsáveis pelas secreções dos hormônios sexuais também. Então, hormônios de crescimento, e uma série de hormônios são liberados dependendo do tipo de música que a gente ouve. Inclusive, no caso da música rock também, é justamente esse excesso de adrenalina que é produzido devido ao alto volume, 10 mil, 20 mil, 30 mil watts de potência nesses concertos, não é? Mas aquele ritmo incessante e alguns ritmos sincopados, que a gente chama anapésticos também, isso tudo causa uma instabilidade no ser humano e essa adrenalina ela acaba causando um estresse e esse hormônio se converte numa droga, ele acaba se transformando em uma droga e acaba, como o LSD, por exemplo, e acaba deixando a pessoa ligada àquela música. Ela é viciada, né, no prazer que a música traz a ela. Então, para ela ter aquele prazer, ela precisa ouvir aquele tipo de som, aquele tipo de ritmo, e aquilo ela acaba tendo que ouvir mais e mais, pelo prazer que ela sente. Então, é aquele ritmo constante. Esses hormônios caem na corrente sanguínea, ela se vicia com aquilo que o organismo produz a partir da música que ela ouve. Isso mesmo. Gente, isso é um perigo? Muito perigoso, porque você pode prestar atenção em algumas coisas, algumas pessoas que trabalham com esse tipo de música, dessas bem pesadas, o fim, elas morrem muito cedo, muitas são suicídio, muitos são overdose de cocaína ou de drogas pesadas. E a vida também, a vida dessas pessoas, você vai olhar, é um mundo escuro, né? Um submundo assim, bem estranho. E a gente acaba recebendo isto, né? Recebendo isso assim de uma forma tão tranquila, né? Acaba entrando nas casas, nas famílias. Eu, na minha adolescência, eu sempre fui da igreja, né? E eu via os amigos ficando diferentes de mim, porque eu gostava de um tipo de música, eles começavam a ouvir outras coisas. E aí eu falava assim, puxa, tem alguma coisa errada comigo, né? Eu não consigo ouvir isso. E eles ouviam um negócio, vamos lá em casa escutar uma coisa muito legal. Aí colocavam lá, dava uns 2 minutos e já estava fora. Você não final que terminar, eu entro. Não conseguia ouvir. Para mim era difícil, mas eles... Só que a vida deles começaram a ficar diferenciada. Começaram a beber, começaram a fumar, começaram a sair mais à noite. Tinham outras necessidades que eu não tinha. E aquilo induzia eles a fazer outras coisas. Então, assim, uma das coisas importantes também, que a gente acredita nisso,
é que nós estamos lutando, nossa luta é uma luta espiritual. E com quem nós estamos lutando é alguém que compreende muito sobre isso. Ele sabe os efeitos da música. O inimigo, ele sabe os efeitos que a música tem, ele trabalha nisso. Ele tem pessoas inteligentíssimas, boas na música, que são induzidas por ele para produzir toda essa gama de sons e trabalhar esses ritmos para chegar no corpo humano e destruir ele, conseguir entrar e fazer o estrago que ele quer. Uau! Sei não, hein? Se jeito que tá difícil selecionar música, eu vou começar a diminuir de ouvir música ou preciso aprender a selecionar a música que eu ouço, doutor? Como é que eu faço agora? O corpo natural, o ser humano natural, tem a tendência a buscar sempre as coisas menos boas, não é? Então, realmente é uma luta. Deve ser feito um esforço. E muitas pessoas dizem, não, mas por que só a música clássica, erudita? Por que não a música popular? Existem, eu acho que, vários tipos de sensibilidades e nós não podemos julgá-las e compará-las de um ser humano para outro. Para um é mais suscetível às músicas que emocionam, o outro não é tanto. Mas nós sabemos que os efeitos realmente sobre o corpo humano são profundos, não é? Inclusive, eu queria citar uma pesquisa, ainda mantendo nesse assunto do rock, de David Noble, onde ele diz que o ritmo da música rock, na verdade, cria uma secreção anormalmente alta, não é, de hormônios sexuais e adrenalina, que pode causar alterações nos níveis de açúcar, no sangue, na quantidade de cálcio no corpo também. E ele diz que se esse estresse dessa pulsação continua, como num concerto de rock, numa longa apresentação, não é, prolongado, com essa música intensa e de certa forma monótona, porque o ritmo é quase sempre igual, não é? Ele produz aquilo que eu mencionei anteriormente, o excesso de adrenalina, mas isso também afeta outras coisas, afeta as enzimas do corpo, que elas acabam não sendo capazes de metabolizar. E daí o que acontece? Produz no corpo humano uma substância interessante, adrenocromo. E para os que gostam de química, a fórmula é C9H9O3N, não é? E de fato é uma droga psicológica semelhante ao LSD, mescalina, STP, etc. E ele é um composto um pouco mais fraco que elas, mas na verdade os testes mostram que ele cria uma dependência. Aí a questão é essa de por que as pessoas acabam viciando muitas vezes e não conseguem deixar esse tipo de música. Então, não é? música não é uma questão de gosto, é uma questão do que ela produz em mim, que me faz gostar ou não dela. Pode ser assim? Sim. Pode sim também. Olha, só uma outra coisa importante, Darlene, é assim, as frequências que estamos falando do rock, né? As frequências dos instrumentos usados no rock, que o mesmo instrumento pode ser usado no outro estilo, que não vai ter as mesmas frequências, essas frequências estimulam muito. Se você for olhar o som estridente que tem, o som da guitarra que se usa no rock, a batida da percussão. Quando você vê algum noticiário mostrando algum show de rock, desses bem pesados, a dança deles é um dando pancada no outro, é um pulando no outro, dando murro no outro, não sei o que, subindo, pulando e dando murros e tal. É o que a música produz neles naquele momento, é aquilo ali. É aquilo que produz no momento. Só que eu acredito... Como você tem a dieta alimentar, existe a dieta também musical. Você quer ter um problema de saúde, tem que mudar minha alimentação, vou entrar numa dieta, a música é a mesma coisa. É você trabalhar na limpeza dos sentidos. Você aguçar os seus sentidos novamente, começar a fazer uma limpeza e readaptar com o seu paladar musical. Isso é importante ser feito. Interessante. É difícil. Mas é importante ser feito. Então vamos continuar falando assim da música e os seus efeitos. Por exemplo, pode-se falar em música para terapia, para curar, para ajudar as pessoas com problemas emocionais? Esta pessoa aqui, este doutor que está conosco, ele faz um trabalho lindo em hospitais. Eu vou pedir só para ele fazer daqui a pouquinho alguns comentários, tecer alguns comentários a respeito sobre o que ele enxerga, encontra dentro dos hospitais a partir da música. Tantas perguntas chegando, não sei se dará tempo, mas olha só o testemunho de uma mulher que nos ligou e ela diz assim, sobre a música irritar. Fiz aeróbica por 10 anos e hoje não suporto passar perto de uma academia por causa das músicas. Traumatizou, né? De tanto ouvir aquilo lá. Então tá, olá Darleide, boa noite. Ela está pedindo a revista Família Feliz. O pessoal aí de casa pode pedir a revista Família Feliz que a gente manda para você pelo correio com o maior carinho. Muito obrigada a você que está participando aqui
aqui com a gente. Obrigada a Érica por sua participação. Muito obrigada. Deixa eu só mostrar aqui antes de ir para o intervalo. Você pode mostrar aqui a foto desse casal. É o professor Davi. Já falei dele aqui uma vez. Ele mandou para a gente um vídeo, ele e a esposa dele. Mas olha que bonitinho que ele diz para ela. Eu quero dizer que sobre eu e minha esposa, somos como que eu, o tom, e ela a nota. Eu, o compasso, e ela a melodia. E por fim, temos pura harmonia. Uhul, ele fala. Bem bonito, poema gostei, musical, Davi. isso aí. Para o Dia dos Namorados, foi ontem. Amor musical, verdade. Vamos para o nosso intervalinho. Até já.